E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno Mendes, eu sou escritor do livro Irmão Doce, Amor e Sangue, e eu já vim conversar com vocês um pouquinho a respeito do livro. É, eu lembro que algum tempo atrás eu tinha feito uma postagem no Instagram pedindo vocês para enviarem algumas perguntas, né, as curiosidades que vocês têm a respeito do livro. E hoje, depois de muitos séculos, eu decidi vir fazer esse vídeo para vocês e responder essas perguntas. Eu não vou citar quem foi as pessoas que fez as perguntas, porque eu já perdi todo o post, eu só tinha marcado as perguntas mesmo. Então, vamos do início, né? Esse livro aqui, ele é uma grande... Ele é um grande iceberg literário, né? Porque ele é feito para te pregar algumas peças. Né? Você olha para a capa, vê o livro doce, um nome romântico, uma capa bonita, mas é um livro que esconde uma história muito forte, muito impactante, muito forte de verdade. Esse livro ele é focado na história do José Limão, né, o Limão, que é um traficante, uma pessoa que carrega muitos traumas do seu passado, que fez muitas escolhas erradas e ele paga preços muito altos por essas escolhas erradas que ele fez. E a história gira em torno do cotidiano do Limão, entendeu? De mostrar a personalidade autodestrutiva, violenta que ele tem, e ao mesmo tempo apresenta a possibilidade de uma vida melhor, de um amor, de poder ter uma família num lugar onde menos se espera, entendeu? Esse aqui é um drama romântico de temática gay. É uma história muito corajosa, porque aborda temas muito sensíveis dentro da sociedade. E vamos às perguntas, né, que vocês mandaram. A primeira pergunta é a respeito da inspiração para o livro. Esse livro tem várias inspirações. A maior delas é o caso do menino Lucas Terra, que é citado aqui no livro, eu deixo como inspiração, que é um caso real de um garoto de 14 anos que em 2001 foi desvivido e sofreu inúmeras violências na mão de dois líderes religiosos, e é um caso que segue pedindo por justiça até hoje. Então, quando eu conheci esse caso me levou, me causou uma grande comoção e me levou a pensar o que acontece com as crianças que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, que sofrem esse tipo de violência, sobrevivem, mas estão expostas na sociedade sem nenhum tipo de apoio psicológico, familiar. Então assim nasce o José Limão. É uma criança que passa por um trauma parecido e, e ele cresce nas ruas, sem perspectiva de futuro, sem apoio familiar, psicológico. Então ele se torna uma pessoa que não acredita em ninguém, que não tem esperança, uma pessoa que vive dia após dia pronta para matar e morrer, e extremamente autodestrutivo. Algumas pessoas mandaram também a respeito de onde a história acontece. A história principal se passa na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. É onde acontece a maior parte da trama, mas a história se inicia em Belo Horizonte e termina em Caratinga, que é a minha cidade natal, que eu deixei como uma homenagem, que inclusive em uma das cenas finais acontece na Pedra Itaúna, que é o maior ponto turístico aqui da minha região, e é um lugar que eu gosto muito, que tem uma vista deslumbrante, que inclusive esses dias eu estive lá. Eu vou deixar uma curiosidade para vocês que eu tinha comentado com poucas pessoas, mas pelo menos na minha cabeça esse livro tem uma trilha sonora que durante todo o período que eu estive escrevendo esse livro, tinha uma música que eu estava muito viciado, que era a Poesia Acústica 13. Inclusive tem partes no livro que remetem à música, entendeu?
Então é uma música que foi muito marcante para mim durante o período que eu estava escrevendo, que me passava muita vibe que eu queria transmitir no livro. Então eu escolhi ela como trilha sonora do livro. Quem já leu o livro Limão Doce percebeu que nas últimas páginas dele aparece uma homenagem a duas pessoas. Essas duas pessoas são pessoas reais que por algum momento passaram pela minha vida. Uma é um familiar meu e que não estão mais entre nós, mas que a vida deixou uma lição importante, tanto nos erros que eles cometeram quanto nos acertos. São pessoas que perderam suas vidas e destruíram seus futuros por um estilo de vida que não compensa, sabe? Que a gente sabe que não compensa. Mas eu deixei aqui como uma. Eu deixei aqui não exaltando a vida que eles levavam, mas como uma memória do quanto as escolhas erradas podem ser destrutivas na vida de uma pessoa. E eu fiz uma breve homenagem e essas pessoas são lembradas na história, tem personagens que são inspirados diretamente nessas pessoas. O livro Limão Doce, ele é um drama romântico, é uma história de amor que acontece em meio a todo o caos, a violência da vivência do mundo do tráfico. A própria personalidade do Limão torna essa construção romântica muito difícil, muito conturbada. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, porque do momento em que eles se conhecem até o momento em que eles realmente ficam juntos, se passam meses na história. O par romântico do Limão é o Luan, que é um rapaz muito jovem, de 19 anos, que cuida sozinho da família depois da perda dos pais, né? Ele cuida dos 3 irmãos sozinho. Então ele é um menino que abandonou todos os seus sonhos, tudo aquilo que ele planejava o seu futuro em prol de cuidar dos seus irmãos. Então ele é o completo oposto do Limão. Ele é uma pessoa responsável, amorosa, que se preocupa com a família, que abriu mão de tudo que ele gostava para viver pela família. E os dois se encontram de forma extremamente conturbada. O encontro deles é violento, é agressivo, é marcante, muito marcante. E o envolvimento deles também não é fácil, porque os dois se aproximam, nenhum dos dois entende por que estão se aproximando, o que faz eles se aproximar, mas por ironia do destino eles estão sempre se encontrando, entendeu? E é uma história muito bonita, intensa do começo ao fim. Ela é intensa na relação, ela é intensa nas conversas, ela é intensa na violência, ela é intensa nas cenas mais íntimas também. E por isso que eu não recomendo para menores de 18 anos. Eu não faço essa recomendação. O livro ele tem 33 capítulos, são aproximadamente 280 páginas. É uma leitura muito dinâmica, tem várias pessoas que já conseguiram ler em um único dia, porque é uma história que realmente vicia. Não é porque eu sou o escritor do livro, mas é um livro que para mim tem um grande potencial, tem muito potencial, é uma história muito marcante, muito legal de ler, que desperta sentimentos controversos. O Limão provavelmente vai ser o personagem que vocês vão conhecer em um livro que tem o maior potencial de despertar emoções controversas. Você vai odiar ele, você vai amar, você vai sentir pena, você vai se sentir atraído, entendeu? Então, o personagem Limão, ele é uma construção muito, muito, muito intensa. Ele é um personagem que veio para chocar muito, entendeu? E a história, como eu já disse, é toda baseada na vida dele, na infância, na construção do personagem, a forma com que ele paga o preço alto pelas escolhas que ele faz. Então eu recomendo muito que vocês leiam, se tiver oportunidade, Limão Doce, Amor e Sangue. Esse é um livro muito especial, não é porque eu sou o escritor, mas como uma pessoa que já leu ele dezenas de vezes,
Eu posso afirmar para vocês que essa história é muito impactante e tem um significado muito importante, tanto nas suas referências quanto na própria história e na lição que deixa no livro. Eu sempre digo que esse livro ele traz uma pergunta e deixa uma certeza. A pergunta principal do livro é: você acredita que o amor pode curar feridas, pode tratar traumas profundos? E a certeza que o livro deixa é: o amor pode nascer onde menos se espera. Então, um forte abraço para vocês e leiam Limão Doce, Amor e Sangue. E depois vocês voltam aqui e me contam o que achou, tá bom?